Reverendas irmãs, meus amados irmãos, você que nos acompanha na sua casa, esta Santa Missa, ela está sendo celebrada em ação de graças pelo aniversário de 1 ano de José Miguel Musi Machado e também pelo aniversário de casamento de Rosinei e Leandra. Meus amados irmãos, nesse terceiro domingo da Quaresma, nós somos convidados a pensar que na vida espiritual, na nossa vida de cristãos, nós temos de encontrar uma realidade que é a ação do demônio que quer colocar obstáculo, que quer colocar dificuldade na ação de Deus. No primeiro domingo da Quaresma, a Igreja Nossa Mãe nos coloca Jesus no deserto, sendo tentado pelo demônio. No terceiro domingo, Jesus, ele repete essa luta contra Satanás, contra o mal. Temos que nos lembrar que o demônio, Satanás, o diabo, é o adversário de Deus. E ele tem inveja dos filhos de Deus que podem se salvar. Já que o demônio não pode nada contra Deus, diretamente contra Deus, porque ele é infinitamente menor do que Deus. No entanto, ele pode contra Deus, indiretamente, tentando os filhos de Deus. Portanto, nós vemos no primeiro versículo do Evangelho de São Lucas, o Evangelho que nós acabamos de ouvir, Jesus que expulsa os demônios. E é interessante, Jesus expulsa o demônio de um homem mudo. São Lucas fala que ele era mudo porque o demônio não deixava ele falar. Tanto que quando ele foi expulso, aquele homem começou a falar. São Mateus, ele acrescenta que além de mudo, aquele homem também era cego. É exatamente isso, espiritualmente falando, é a imagem de uma alma em pecado mortal, longe de Deus. O demônio escraviza, o demônio prende, o demônio cega e torna-nos incomunicáveis com Deus, quando estamos em pecado. O pecado faz isso, coloca esse obstáculo. Nós podemos até ouvir a palavra de Deus, nós até podemos ver os milagres, como os adversários de Jesus faziam, como acontecia no tempo de Jesus, mas o demônio cega, o demônio não deixa que a graça de Deus entre no coração daquela pessoa e a transforme. Então nós vemos o primeiro passo do Evangelho, Jesus que expulsa o demônio mudo. Em contrapartida, os fariseus, aqueles que não aceitavam Jesus, que tinham inveja de Jesus, que tinham ódio para com nosso Senhor, que viam os milagres, mas que não acreditavam, eles falam. Em contrapartida, horas o demônio deixa a pessoa muda, horas o demônio incita a pessoa a falar, como fez com os adversários de Jesus. E aqui nós vemos que os adversários de Jesus, diante dos milagres, diante dos sinais do Messias, do Filho de Deus, eles se fecham. E portanto eles não só se fecham, mas eles falam contra, eles blasfemam contra Jesus. Nós tocamos aqui num tema que é um tema muito importante, que nós temos que pensar, que são os pecados de injúria, os pecados cometidos contra Deus por maldade, por pura malícia, que são chamados pela Igreja os pecados contra o Espírito Santo, ou propriamente a blasfêmia contra o Espírito Santo. Em outro lugar, Nosso Senhor fala em Mateus capítulo 12, versículo 31, um pouquinho mais à frente do Evangelho de São Mateus, Nosso Senhor fala que todo o pecado ou toda blasfêmia será perdoada aos homens, mas o pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado. Então temos que pensar, o pecado desses adversários de Jesus era um pecado de blasfêmia. Eles viam
o que Jesus fazia: expulsava os demônios, curava os doentes, andava sobre as águas, ressuscitava os mortos. No entanto, eles não admitiam, eles não queriam aceitar a ação de Jesus. Eles viam uma coisa, constatavam uma coisa, mas diziam uma coisa oposta. E é o que acontece no evangelho de hoje. Jesus expulsa o demônio daquele homem que estava mudo. Jesus mostra, portanto, que é Deus, porque só Deus pode expulsar o mal, só Deus pode expulsar o demônio. E, no entanto, eles dizem que é pelo próprio demônio que Jesus expulsa o demônio. E Jesus coloca para eles assim: como é possível um reino estar dividido contra si mesmo? Toda nação dividida contra si mesma, ela vai cair. Se fosse pelo demônio que eu expulso o demônio, ele estaria em contradição. E é claro e evidente para nós que não é um demônio que expulsa o outro, mas é o próprio Espírito Santo. É pelo dedo de Deus, é pela ação de Deus que acontece esse milagre da libertação de um possesso, de um endemoniado. E é interessante aqui, meus amados irmãos, que os adversários de Jesus, eles pecam contra o Espírito Santo ao falar isso. Porque eles veem uma coisa e eles se fecham. Eles não querem admitir. Esse é um dos pecados contra o Espírito Santo. É você se colocar, é negar a verdade conhecida como tal. É interessante que eles veem algo, mas eles concluem de maneira diferente e oposta. O Papa São João Paulo II, ele explica bem o que vem a ser o pecado contra o Espírito Santo, que não tem perdão. Ele diz assim: a blasfêmia contra o Espírito Santo não consiste propriamente em ofender o Espírito Santo com palavras. Consiste antes na recusa de aceitar a salvação que Deus oferece ao homem. Então, em todo pecado contra o Espírito Santo está o fechamento à ação da graça de Deus. A pessoa não quer, não deixa a Deus agir na sua vida. Se o homem rejeita, continua o Papa, rejeita o deixar-se convencer quanto ao pecado, que convém do Espírito Santo, e tem caráter salvífico que nos salva, ele rejeita ao mesmo tempo a vinda do Consolador, aquela vinda que se efetuou no mistério da Páscoa, em união com o poder redentor do sangue de Cristo. E mais à frente ele diz: quem rejeita o Espírito Santo e o sangue de Cristo permanece nas obras mortas do pecado. E a blasfêmia contra o Espírito Santo então consiste, diz o Papa São João Paulo II, exatamente na recusa radical de aceitar esta remissão, de que Ele é o dispensador íntimo e que pressupõe a conversão verdadeira por Ele operada na consciência. É a pessoa que não aceita a ação de Deus. O Papa São Pio X, no seu Catecismo Maior, ele dizia que são 6 os pecados contra o Espírito Santo. Explicando o que vem a ser o pecado contra o Espírito Santo, o Catecismo Maior diz assim: são pecados contra o Espírito Santo a desesperação da salvação, a presunção da salvação sem merecimento, o negar a verdade conhecida como tal, a inveja da graça que Deus dá a outrem, a obstinação no pecado e a impenitência final. É interessante que nesses 5 pecados existe algo de fechamento. É claro que todo pecado há perdão para ele se a pessoa volta atrás, se a pessoa se arrepende e se converte. Mas o pecado contra o Espírito Santo é exatamente isso. A pessoa não se arrepende, a pessoa não volta atrás, a pessoa não reconhece. Ou pecando contra a esperança, não é? Por exemplo, com respeito à desesperação, ela pensa: o meu pecado é grande demais, não tem perdão. Isso é um erro, porque todo pecado existe perdão desde que eu me arrependa. Pode ser um grande pecador, vamos citar aqui, pode ser, vou dar um exemplo bem absurdo, vamos supor uma pessoa que tenha cometido genocídios, matado muita gente como Hitler. Se ele se arrependesse verdadeiramente na hora da sua morte e fizesse um ato de contrição perfeito,
ele teria o perdão. Então é preciso, de fato, não se desesperar da salvação. Temos que tomar cuidado contra isso. Remédio contra isso é a confiança na misericórdia de Deus. O sangue de nosso Senhor é muito mais poderoso, é muito mais eficaz do que o meu, do que o seu pecado, do que o pecado de todos os homens juntos. O próprio Santo Tomás, ele arrisca dizer que uma pequena gota do sangue de Cristo basta para salvar tantos mundos quantos existissem. Para dizer para a gente o valor da eficácia, da misericórdia, do perdão de Deus. Então não vamos nos desesperar. Depois o outro pecado também contra o Espírito Santo, que vai com respeito à esperança, é a presunção da salvação. É a pessoa que não faz, é o contrário da desesperação, de certo modo. Porque a pessoa que, embora não faça nada de bem, embora não pratique a lei de Deus, não faça a vontade de Deus, ela acha que Deus é bonzinho demais para condenar. Acha que Deus não é pai, mas paterno, é paternalista. Então essa consideração leva a pessoa a se acomodar, a não fazer nada. Nós temos que lembrar que a nossa salvação ela é gratuita. Foi nosso Senhor que nos conquistou na cruz, mas eu preciso fazer a minha parte. A fé sem obras é morta, diz São Tiago. Nós precisamos fazer a nossa parte, sim. Embora nosso Senhor, o seu sangue seja eficacíssimo e possa salvar mundos, no entanto, não dispensa da nossa colaboração. É a ação que eu e você temos que fazer frente ao convite da graça de Deus. Então a presunção da salvação é um pecado também contra o Espírito Santo. O terceiro pecado, negar a verdade conhecida como tal, é o caso dos judeus, o caso dos adversários de Jesus aqui no Evangelho. Viam que Jesus expulsava o demônio, portanto era um sinal de que ele era o Filho de Deus, o Messias, sinais esses profetizados pelos profetas, e no entanto eles, para que o povo não se convertesse e não fosse atrás de Jesus, eles negavam que Jesus era o Messias, e diziam que era contra o Espírito Santo, ou melhor, diziam que era pelo demônio que expulsava Satanás. Então uma verdade é negar a verdade conhecida. Depois a inveja da graça que Deus dá a outrem. Muitas vezes a inveja aqui não significa, não confundamos. Às vezes nós vemos qualidades na pessoa, no outro, vemos dons, graças que Deus deu ao outro, e nós também gostaríamos de ter essas graças. Isso não é inveja, isso é coisa boa. A inveja é eu ficar triste porque o outro foi agraciado e eu não. Aí que está, a inveja da graça que Deus concede ao outro. E os últimos dois pecados, a obstinação no pecado, que é a pessoa que não volta atrás, a pessoa que não faz penitência até o fim. E por fim, a impenitência final, a pessoa que morre nessa obstinação. O Catecismo da Igreja Católica, no número 1864, diz assim: todo pecado ou blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não lhe será perdoada. E ele explica essa frase do Evangelho dizendo que não há limites para a misericórdia de Deus, mas quem recusa deliberadamente receber a misericórdia de Deus pelo arrependimento, rejeita o perdão dos seus pecados e a salvação oferecida pelo Espírito Santo. Tal endurecimento pode levar à impenitência final e à perdição eterna. É o número 1864. Remédio contra os pecados contra o Espírito Santo está a humildade. Remédio contra os pecados contra o Espírito Santo e contra todos os pecados e contra a ação do mal, do demônio, está na confissão sacramental. Por isso que a igreja, nesse terceiro domingo da Quaresma, nos convida à confissão sacramental. O Evangelho de hoje, em oposição ao pecado dos adversários de Jesus, coloca-nos e nos aconselha essa confissão. O que é a confissão se não fazer o oposto dos adversários de Jesus? Os adversários de Jesus acusavam de algo falso a nosso Senhor. Quando nós nos confessamos, nós nos acusamos de algo que nós cometemos, não que o outro cometeu.
Eu conheço um sacerdote, um padre amigo, que certa vez falou que veio uma pessoa se confessar e começou a contar os pecados do cônjuge, não é? A esposa que veio contar os pecados do marido na confissão, ou o marido contar os pecados da esposa. E no final da confissão, o padre deu 2 penitências para ela. A penitência dos seus pecados, que pouco tinha se acusado, e a penitência dos pecados do seu cônjuge. Não é? E a pessoa nem percebeu, nem caiu a ficha. A confissão, ela precisa ser a acusação dos meus pecados, dos pecados pessoais, não dos outros. Então, para terminar, esse é um tema muito importante. A confissão dos pecados, ela precisa ter 4 Cs. 4 Cs. Ela precisa ser clara, completa, concisa e concreta. Então ela precisa ser clara. Primeira coisa, eu tenho que falar as coisas claramente. Não posso falar as coisas por trás de um enigma, não é? Não preciso contar histórias enigmáticas para acusar o meu pecado. Eu preciso ser claro, objetivo. Depois, a confissão precisa ser completa. Não adianta eu dizer, contar alguns pecados mortais, mas não contar todos. Às vezes a pessoa erroneamente acha que, não, eu vou contar 5 pecados, mas aquele pecado eu não conto. O 6º pecado mortal eu não conto só 5. A pessoa não está perdoada nem dos 4, nem muito menos dos 5. Ou dos 5 ou dos outros. A confissão precisa ser, portanto, completa. A confissão precisa ser também concisa. Na confissão nós temos que contar o pecado, não precisamos contar história. É claro que se existe algo que muda a espécie do pecado, temos que contar. Mas a história não precisamos ser objetivos. E por fim, a confissão tem que ser concreta. Não basta dizer, eu pequei contra o 6º mandamento. Eu pequei contra o 1º mandamento. Eu preciso dizer, eu faltei à missa ao domingo tantas vezes. Eu fiz tal e tal ação. Então tem que ser concreta. Então são 4 Cs. Clara, completa, concisa e concreta. Então, meus amados irmãos, peçamos nesse 3º domingo da Quaresma, que nós possamos nos preparar bem para a Páscoa da Ressurreição através da acusação dos nossos pecados. Como nosso Senhor disse no Evangelho, quem se humilha será exaltado. Portanto, humilhemo-nos, confessemo-nos bem, confessemos os nossos pecados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.